Palestras Nova Era 2021. Prece inicial. Obrigado, Mestre Jesus. Agradecemos por podermos estar aqui mais uma vez participando dos estudos da Tua mensagem, reforçada e esclarecida pelos Espíritos Superiores, através de Allan Kardec. Pedimos que sejamos todos envolvidos pelas Tuas vibrações de amor e dos Espíritos responsáveis por esta tarefa, de forma a podermos aproveitar ao máximo as lições que nos serão trazidas durante esta palestra virtual. Que assim possa ser, graças a Deus. Perguntas e respostas. Kardec responde. Olá, pessoal. Nosso tema de hoje são perguntas e respostas sobre o Espiritismo. São perguntas que sempre nos fazem. E hoje estamos usando a resposta de Kardec sobre cada uma delas, lógico, quando ele codificou a nossa doutrina espírita. Espero que gostem. Desejo a todos uma boa semana iluminada e fiquem todos com Deus. Sofremos a consequência de um mau pensamento não concretizado? Bom, Kardec aí responde. Depende, né? Depende. Todo pensamento mau resulta da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que a pessoa alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia, né? Kardec lembra bem, a gente deve repelir com energia aquele mau pensamento. É indício de esforço por apagar uma mancha e a pessoa não cederá, mesmo que se apresente oportunidade de satisfazer um mau desejo. Quer dizer, a gente já vem de outra encarnação com essa ideia, né? E quando isso acaba aparecendo na nossa vida, é como se fosse uma mancha do nosso mundo retroativo, do mundo anterior. E a gente vai fazer de tudo para não aceitar esse mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. É o que a gente se sente quando a gente consegue afastar um mau pensamento. Sofremos a consequência de um mau pensamento não concretizado? Ainda sobre essa pergunta, né, nós podemos dizer o seguinte: aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, né, aquela resposta que nós demos, procura ocasião de praticar o mau ato, e se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. Quer dizer, o desejo da gente que prevalece é o livre-arbítrio, né? Então, se você não tem a vontade de afastar aquele mau pensamento, não tem jeito, é o teu livre-arbítrio. É, pois, tão culpada quanto seria se eu cometesse. Quer dizer, você não comete, pode ser o mau pensamento, mas você não afasta ele de você, né? É assim que sofrerá, por causa disso, as consequências. Isso aí a gente vai ler no O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, nos itens de 5 até o 7. Qual é o conceito espírita de amar ao próximo? Esse é um tema sempre discutido, né, entre os espíritas, o conceito de amar ao próximo. Você pode medir o seu amor por Deus, demonstrando seu amor pelos outros, né? Mas vamos ao que o Kardec fala. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que quer que esses lhe façam. É procurar, em torno de si, o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, que estão à nossa frente, lógico, para suavizá-las. É considerar como sua a grande família humana. Ou seja, qualquer irmão que esteja à nossa frente, seja ele quem for, a gente tem que considerar como a nossa grande família e procurar suavizar a sua dor, né? Porque essa família, todos a encontraremos.
dentro de certo período, em mundos mais adiantados. Pode não ser família hoje, mas depois que a gente desencarnar, depois que a gente evoluir, naqueles mundos mais adiantados, né, regeneração, mundo feliz, que a gente vai encontrar eles como um grande parente na realidade. Qual é o conceito espírita de amar ao próximo? Ainda sobre esse tema, né, amar ao próximo, no tocante ao ensinamento de Jesus, de que devemos também amar aos inimigos, o Espiritismo nos explica que amar aos inimigos não é lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos cause. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar, com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. É finalmente retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. É o que acontece muito, né? Quem assim procede, preenche as condições do mandamento de Jesus. Amai os vossos inimigos. Isso aí a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 10, e no capítulo 12, no item 3. Os espíritos voltam ao local onde foram enterrados? Olha, geralmente não. O corpo era apenas uma vestimenta e eles não se importam com o invólucro, que os fez sofrer mais do que o prisioneiro com suas cadeias, né? Então o espírito, na realidade, quando ele volta ao local onde foi enterrado, ele geralmente não fica preocupado com isso, não. A lembrança das pessoas que lhes são queridas é a única coisa a qual eles dão valor nesse momento. Allan Kardec, o Livro dos Médiuns, item 132, parágrafo 8. O que é preciso fazer para destruir o egoísmo? Nesta pergunta, a gente pode dizer o seguinte: o Kardec disse, né? O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos faculta do nosso estado futuro. Então, entendendo o estado futuro do Espiritismo, a gente vai entendendo que uma vida melhor, para a gente poder evoluir, a gente tem que começar a diminuir esse egoísmo, enfraquecer ele, né? Apesar que mesmo no mundo da regeneração, ainda vai ter um pouquinho de egoísmo, vai ser tão pouco e muito mais fácil da gente eliminar de vez. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, mostra-nos as coisas de tão alto que o sofrimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. O que é preciso fazer para destruir o egoísmo? Ainda sobre essa pergunta, né, o que Kardec fala, né? Por exemplo, Dalai Lama, ele fala: o egoísmo causa a ignorância, a cólera e o descontrole, que são as origens dos problemas do mundo. Já o Kardec, ele nos fala o seguinte: destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, isso necessariamente combate o egoísmo, uma tarefa que compete à educação, não essa educação que tende a fazer homens instruídos, né? A educação da escola que a gente tanto fala, mas a que tende a fazer homens de bem. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a arte de manejar as inteligências, vai se conseguir corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. O Kardec fala isso no Livro dos Espíritos, na questão 914 até a 917.
O instante em que o espírito deve encarnar-se é para ele um momento solene. Ele sente alguma aflição nessa oportunidade? Bom, aquele instante que o espírito vai reencarnar, né? Como é que ele se sente? Na imagem que nós estamos vendo, seria uma preparação para uma reencarnação. Então nós vemos o espírito do tamanho dele normal e os espíritos trabalhadores da reencarnação fazendo um trabalho magnético para diminuir o tamanho dele até o tamanho do feto. A gente está vendo lá no desenho, né? Vai diminuindo, diminuindo, até ficar no tamanho do feto, que é a hora da encarnação. Sim, então a resposta de Kardec, sim. Nessa hora, o espírito procede como o viajante, que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide a afrontar. Sua ansiedade é, por isso, bem grande, pois sabe que as provas da sua existência ou retardarão ou farão avançar, conforme as suporte. Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 339, 340, 341 e 342. Podemos dizer que o mundo espiritual é um reflexo do mundo material? Bom, para essa pergunta, o Kardec responde que não. O mundo dos espíritos não é um reflexo do mundo material. Este sim, o mundo material, é que é uma imagem grosseira e imperfeita do reino do além-túmulo. Porque as relações entre os dois mundos, o material e o espiritual, são uma constante e sempre se verificam em nosso planeta. Isso quem fala é Allan Kardec na Revista Espírita, de 1865, nas perguntas 153 até a 155. Quais são as causas das contradições na linguagem dos espíritos? Realmente tem muita contradição na linguagem dos espíritos, né? A gente vê quando um médium, por exemplo, ele recebe um espírito e começa a se pronunciar em nome dele. Dependendo do tipo de médium, essa linguagem vai ser completamente contraditória. A gente não vai representar nada, vai representar um monte de coisa que a gente não pode entender ou coisa errada, né? Então, Kardec fala, primeiramente, o Kardec diz que os espíritos sérios não se contradizem, nunca. Sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. As causas das contradições que às vezes encontramos na linguagem dos espíritos podem ser assim resumidas. Primeiro, ignorância dos espíritos. Segundo, embuste produzido por espíritos inferiores e zombeteiros. Terceiro, falhas pessoais do médium. Isso tem muito, né? Médium, a vaidade do médium acaba transformando nisso, né? Quarto, insistência por obter uma resposta que o espírito recusa dar. Você quer que ele dê uma resposta, ele não vai te dar ela, né? E 5, a própria vontade do espírito, que fala conforme o momento, o lugar e as pessoas. 6, insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. E 7, imperfeição particular dada a uma palavra ou explicação. Isso quem fala é Allan Kardec, na Revue Esprit, de 1858, página 225. Eu gostaria de lembrar nesse item uma coisa importante, né? Num dos livros do André Luiz, Ação e Reação, ele conta que houve o Allan Kardec, ele desce junto com o mentor dele para uma sessão espírita. Nessa sessão vai se pronunciar uma médium que trabalhou nesse centro por muitos anos, mas uma médium bem antiga do centro. Ela desencarnou e ela vai agora se pronunciar através de um médium físico, um médium vivo, né? Muito bem. A médium vem, fala a todos os irmãos, fala com todos, palavras bonitas, né? Na saída, o Allan Kardec ele percebe que 2, 3 pessoas saindo e conversando. Ele chega perto e ouve uma delas falando:
Não, aquela não era nossa irmã Maria Médio, não. Imagina, ela não sabia nem falar direito. Ela falava tudo errado. Imagina que ela tem essa palavra tão bonita, fala tão bem, tão perfeito. Não é ela, não. Isso aí é uma enganação. Ora, o Allan Kardec fica abismado. Eles acham que o espírito que falava de um jeito aqui na Terra, ele quando está no lado espiritual, ele vai continuar falando do mesmo jeito. Não. É um espírito evoluído que, do outro lado, volta a ser ele mesmo. Volta a ser o espírito que ele é na realidade. Aqui, talvez, por uma contingência da encarnação dele, do momento, ele falava de um modo talvez mais grosseiro. Mas, do outro lado, não. Ele volta a ser o que ele realmente é, um espírito evoluído. O que é que determina o temperamento de uma pessoa? Bom, quanto a essa pergunta, né, do temperamento de uma pessoa, o temperamento é, pelo menos, diz o Kardec, em parte, determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não o efeito. Um espírito irascível deve levar a um temperamento belicoso, um temperamento bem daqueles bravos, né? Do que se conclui que um homem não é colérico porque seja belicoso, mas é belicoso porque, como espírito, ele é colérico. É coisa do espírito, né? Há casos, porém, em que o físico influencia indiscutivelmente sobre a moral. É quando um estado mórbido ou anormal é causado por uma ação externa, independente do espírito, como a temperatura, o clima, os vícios hereditários, o mal-estar passageiro e etc. A moral do espírito pode, então, nesses casos, ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico, sem que sua natureza intrínseca seja modificada. Ou seja, às vezes um bom espírito, né, que tem a moral, mas ele sofre tanta pressão aqui na Terra, né, e de repente ele se torna irascível, ele se torna uma pessoa muito mal, uma pessoa que deixa todos assustados, né? E você fala, poxa, peraí, ele era tão calmo, tão bom, o que deu nele, né? Então é tudo isso que o Kardec nos fala na Revista Espírita de 1869, nas perguntas 63 até a 67. O que significa a alegoria da mulher sendo formada de uma costela de Adão? Bom, essa é uma alegoria, né? Que todos os espíritas, quando começam a conhecer o espiritismo, ele logo lembra. O catolicismo me ensinou isso e eu tinha dúvida, né? Eu achava meio estranho esse tipo de coisa, né? Então Kardec fala que essa alegoria, ou seja, Adão e Eva é apenas uma alegoria, aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido, tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é, por conseguinte, igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte. Isso demonstra que homem e mulher é a mesma coisa, né, perante Deus. Não foi feita para ser escravizada e tratada como uma pessoa de ínfima condição, de jeito nenhum. A mulher tem a mesma condição do homem. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fora tida como formada, separadamente, do mesmo limo. Equivale a dizer, segundo Kardec, ao homem que ela é sua igual e não sua escrava, que a ele deve amar como parte de si mesmo. Allan Kardec, a Gênesis, capítulo 12, item 11. Bom, pessoal, hoje nós trouxemos algumas perguntas sobre o Espiritismo e a resposta de Kardec sobre elas. Acrescentamos algumas coisas por nós mesmos, né? E tudo isso aconteceu durante a codificação do Kardec. Desejo a todos uma semana maravilhosa e fiquem com Deus. Em seguida, prece final, passe virtual. Continuem ligados ao nosso vídeo. Prece final. Amigo Jesus,
encerrando mais uma etapa onde, através de um bate-papo fraterno, estamos aprendendo o que já nos deixaste há tanto tempo, mas que só agora está entrando em nossos corações. Obrigado, amigo, por estes amigos do canal que se esforçam em manter vivas nossas esperanças. Muito obrigado, assim seja. Agradecemos sua participação em mais esta palestra virtual. Não esqueçam de colocar seus comentários e fazer sua inscrição no vídeo. Em seguida vamos oferecer o passe virtual. Fiquem ligados, pois já vai começar. Vamos nos tranquilizando, fechando os olhos, mentalizando a figura de Jesus à nossa frente, dando início ao nosso passe na noite de hoje. Permite, Senhor, que os mensageiros de luz, todas as correntes espirituais do bem, possam auxiliar a essa pessoa à minha frente, afastando dela tudo que possa perturbá-la espiritualmente, fisicamente. Permite, Senhor, que as energias possam ser renovadas e afaste dela tudo que a perturbe. Vamos tirando tudo, limpando tudo e agradecendo mais uma vez pelo auxílio que essa pessoa está recebendo. Vá em paz, irmão. Que Deus te abençoe e ilumine o seu caminho.